Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à análise de benchmarks Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 20 de agosto, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá. Pessoal, Ibov. Ibov ele tinha perdido aqui a região de 135, fez a movimentação de queda, deixou um fundo ali próximo de 131 mil, recuperou, voltou acima de 135, né? Enquanto ele estava abaixo de 135, não tinha ali um viés positivo para compra, tá? Até chamei a atenção, né, na possibilidade desse Bovespa falhar por aqui, depois mandar tudo de novo para baixo. E aí eu teria ali como próximo alvo entre 128 a 130 mil, tá? Então seria ali minha próxima parada. Mas ele recuperou, né? E ao invés dele falhar nessa região dos 135.500, ele deu mais uma puxada para cima, foi até os 138.500, corrigiu e sugeriu outra puxada, tá? E aí eu chamei a atenção da possibilidade dele buscar de novo lá perto dos 140 mil. Bem, anteontem saiu uma notícia relacionada aí a uma decisão ali do STF, né, do ministro Flávio Dino, onde dizia ali que decisões de outros países não teria aqui efeito automático no Brasil, né? Então, não vale de primeira ali no Brasil, né? Precisa ter provavelmente uma avaliação aqui dentro do país. E aí a gente sabe que isso aí é por conta de toda a polêmica, né? Alexandre de Moraes, Estados Unidos, ele foi sancionado, e aí os bancos, né, que são ligados ali ao sistema, o SWIFT, né, que é o sistema bancário lá também, nos Estados Unidos, eles podem ser impactados, porque aí fica naquela indecisão, se segue a lei que vem de fora ou se segue a lei que vem aqui de dentro do país. E a gente teve aí, com esse impasse, o mercado realmente dando uma bela de uma puxada para baixo, tá? Se vocês observarem aqui o candle de ontem, né, ele saiu da abertura dos 137.300 e foi até a região ali do 100, assim, se eu colocar a mínima, né, ele veio aqui no 134 mil. Então é uma queda de 2%, 2,5% quase num dia, né, um movimento forte de queda para o Ibov. Com o movimento que foi feito ontem, ele começa a desconfigurar de novo, tá? Então, assim, nós somos traders, né? Então, se o mercado muda, infelizmente tem que mudar também, né? Em alguns momentos o mercado pode ali ficar bagunçando um pouco mais. Do jeito que ele ficou agora, abaixo aí dos 135.500, eu fico bem desconfortável, tá? Se eu estou comprado, certamente, é claro, né? O que pega stop, enfim, deixa o stop pegar mesmo, não tem jeito, tem que stopar, até porque se não stopar, acaba até mesmo tendo um prejuízo maior. Mas do jeito que ele está agora, eu já começo a repensar um pouco mais as compras, tá? Ele tem que voltar para cima de 135. Se ele começar a trabalhar para baixo dos 135, 135.500, ele retorna àquela possibilidade de onda 3 para baixo, né? Então, algo parecido com isso. E aí volta novamente aqueles alvos entre 128 a 130, aliás, desculpa, 130 mil a 128 mil pontos aí no Ibov, tá? Então, um movimento ali que não foi legal, né, para quem está aí na compra do Ibov, no mercado brasileiro. Ficar atento, né? Vamos ver se isso aí, por um acaso, vai escalar nessa questão aí do noticiário, tá? Mas, de qualquer forma, não foi um movimento no dia de ontem que agrada aí, principalmente quem está operando na ponta comprada, tá? Então, fica atento ali na reação dos próximos dias. Precisamos ter aí uma movimentação retornando acima desses 135.500. Confesso que eu entendo que ele está marcando um pivô no gráfico diário para seguir caindo, tá? Se você tiver alguma operação ali que está bem posicionado, ainda está no positivo, talvez pensar em ajustar um stop por 0 a 0 ou sair ali com lucro menor. É claro que cada ativo pode reagir de uma forma independente ali, né? Alguns acabam mesmo com esse movimento de estresse continuando ali uma movimentação de alta, mas de modo geral tende a maioria ali seguir, né, o índice que é o Ibov, tá? Então fica atento porque isso pode sim indicar uma movimentação de queda, tá? Ele acabou segurando na retração também, né? Nós tínhamos falado até dos 50% para ficar de olho, ele chegou ali a romper os 50%, mas acredito que ele segurou um pouco mais em cima no 61,8, né? Ele acabou vindo no 61,8, então, considerando também a retração, já não fica muito legal, tá? Então, assim, hoje é um dia onde
tem que ser acompanhado com calma, tá? Essa movimentação de hoje eu não entendo que ele esteja indicando que vai retomar tudo de novo para cima, pelo contrário, ele pode fazer uma leve correção, permanecer aí abaixo desses 135.500 e amanhã depois vem mandando para baixo e quem sabe algo parecido com isso aí, dependendo do que ocorra, tá? Então, assim, graficamente eu já não vejo o Ibovespa tão bonito, tão interessante para voltar lá nos 140 mil. Infelizmente, ele acabou voltando abaixo de 135.500 e aí não tem jeito, né? A gente acaba lendo ali o que o mercado mostra para a gente e pela movimentação de hoje bagunçou aquela movimentação anterior, tá? Eu vou manter aqui ainda em verde, porque assim, eu não sei como ele vai reagir no dia de hoje, vai que sai uma notícia aí, o mercado dá uma desestressada aí com toda a questão do noticiário e a gente tem esse mercado, por exemplo, dando uma puxada aqui para cima de 135.500 novamente. Se ele faz isso e amanhã ele vem rompendo acima da máxima, então ok, então ainda tem chance sim dele tentar mandar lá para cima, porque ele acabou respeitando, recuperou aquela região que era um ponto importante, mas tem que ser acompanhado, tá? No momento, dia de hoje, do jeito que ele está agora, não estou gostando, não faria vendas aqui, porque é ainda arriscada a venda, mas se ele faz isso, e depois faz isso, aí já começa assim a acender a possibilidade nas vendas, próximo alvo, né, mais curto, teste do fundo anterior aqui na faixa de 131.500, e aí se perdido lá na faixa de 130 a 128 mil, tá? Então, ponto importante aí para o Ibov, ponto de atenção, vamos acompanhar aí nos próximos dias. Gráfico do dólar. Olha, o dólar chegou na resistência, olha, o dólar chegou na região de resistência que eu havia comentado, 480, e rompeu, tá? Fiquem atentos, porque ele rompeu, hoje ele corrige e está testando exatamente a mesma região. Se por um acaso, eu vou até para o tempo gráfico menor, uns 120 minutos, se por um acaso esse dólar começar a formar um pivôzinho por aqui e aponta para cima, algo parecido com isso que eu desenhei no gráfico de 2 horas, eu entendo que essa região passa a ser um ponto de suporte e o meu próximo alvo do dólar no curto prazo vai ser a região dos 5,56, tá? Vai ser esses fundinhos aqui de julho. E aí, se rompido, a região de 5,68, que é a região de topo ali do dia 30 de julho, início de agosto, tá? Então, ponto importante para o dólar. Pro swing trade, né? Acho difícil pensar na compra aqui, tá? Pro swing trade, até um ponto mais interessante para a venda, porque o stop está mais barato acima do topinho de ontem, né? A ideia seria testar fundo de novo, então algo parecido com isso. Ele falha aqui, vem testar fundo. Essa seria a ideia pro swing trade. Só que quando eu vou para o intraday, quando eu vou ali pro day trade, né? Para quem faz uma operação mais curta, olha, é uma região que eu gosto mais para compra, tá? Ele vem na movimentação de topo e fundo ascendente, aqui é ponto de suporte. No day trade, o stop é mais barato aqui, porque você coloca um stop logo abaixo aí do 475, abaixo desse pavio ali, que ele deixou no dia de ontem às 13 horas, acreditando que ele vai tentar mais uma pernada para cima, pelo menos para testar esse último topo. Se estopar esses 475, ok, aí eu já não vejo mais por que pensar na venda, né? Supondo que ele faça isso. Ele volta para baixo daquela região de resistência que nós comentamos, e aí qualquer repique abaixo dessa região, dá para pensar na venda acreditando no teste do fundo, tá? Mas no momento, como ele ainda vem nessa pernada de alta, eu entendo que esse movimento é um pullback para tentar uma nova puxada para cima. Então, no day trade, ainda sugerindo para cima o dólar. Vamos ver se ele respeita aqui. 15 minutos, tá no ponto importante ali, né? Inclusive, ele testou e já deu uma reagida, né? Ele testou ali o 478, 477, já subiu aí cerca de 10 pontinhos, né? Vamos ver se ele trabalha aí para cima dos 495. Acima de 495 ele pode ir lá para testar o topo. Tá? Ponto importante para o dólar, no momento ponto de suporte no intraday, só que tem essa região de resistência no gráfico diário, então é um ponto de decisão aí. Fiquem atentos, tá? Mas no intraday, porque eu opero day trade, vejo mais como um ponto de suporte. Acho que vender nessa região aí no intraday é um pouco mais arriscado, até porque você já está vendendo no teste do fundinho anterior, no tempo gráfico menor. Dá uma olhada no gráfico do mini índice. Bem, mini índice a gente chamou a atenção, né, que ele tinha um ponto importante de suporte na região dos 140, 800. Não consegui participar nos últimos dias, estava ali com uma tosse ali, né, enfim, não estava me sentindo muito bem, conforme eu ia falando ali, o negócio ia agravando, então não estava conseguindo fazer as gravações aqui na minha rotina normal, mas agora já está normalizando, né, então, enfim, já estou um pouco melhor. Acabei tomando, fui no médico, né? Tomei um remédio um pouco mais forte e deu uma melhorada.
Mas vamos lá, voltando aqui ao mercado, né? Então ele bateu cabeça lá na região de resistência do gráfico diário e devolveu praticamente tudo, né? Dessa última puxada de alta aqui, ele devolveu, ó, ele subiu ali, se eu pegar da mínima, ele subiu cerca de 6.000 pontos, já devolveu ali até a mínima cerca de 5.000, né? Então devolveu praticamente toda essa última puxada. Ele está testando no gráfico diário mini índice o fundo anterior, tá? Se ele segurar por aqui, excelente. A gente pode ter aí ele voltando tudo de novo para testar esse 141 mil e quem sabe se rompido 146. Por outro lado, se ele perder esse fundo anterior, supondo que ele desenhe algo parecido com isso, você entende que ele forma um pivôzinho de queda, né? Primeira pernada de queda, correção, testa por baixo, essa região de fundos perdidos, forma um pivôzinho para baixo, onda 3 na queda, próximo alvo na faixa de 130 e 300, tá? Então, assim, por enquanto, ele está em região de suporte, ele não perdeu ainda, né? Então, pensando em relação risco-retorno, aqui o mais interessante seria procurar a compra com stop abaixo do fundo anterior. É mais barato, isso com leitura de swing trade, tá, pessoal? Estou vendo o diário, né? Vou até deixar marcado aqui em verde. Se ele perder, você estopa, tá? Se não perder, ele vem aqui para testar de novo essa região, vai dar certo sua primeira entrada, e chegando aqui você observa, se romper dessa região, ele retoma para testar o 146 e você consegue aproveitar bem aí, caso faça este movimento. E aí, para quem está procurando venda, acredita que é para baixo, vamos lá, se você vende aqui, você já está no ponto de fundo anterior, então pode ser que já segure ali, ele cai aí cerca de 1%, né? Só que se ele voltar para testar esse topo anterior, você tem quase 5.000, quase 4.000, mais de 4.000 pontos de stop, tá? É caro, eu acho, né? Certo que para swing trade, eu acho que cada um tem que ter também ali um stop maior, mas mesmo assim você já está no ponto de suporte, né? Então não vejo ali como melhor relação escritor. O que eu gosto de sempre aguardar é isso, ó. Ele perde, ok, e aí perdeu mesmo, né? Faz um leve pullback ali no tempo gráfico menor, pode ser os 120, 60 minutos, e aí quando ele chega aqui perto desse 136 e 300, começa a dar uma engasgada, aponta para baixo, tenta a venda com stop curtinho logo abaixo, logo acima do topinho que ele deixa aqui. E aí, qual que é o próximo alvo? Aqui embaixo. Aí você consegue aproveitar melhor esse movimento, tá? Você vai ter um stop curto, se estopar, não vai machucar tanto, né? Melhor tomar um stop de, sei lá, supondo aí que entre no 135, coloca o stop ali um pouco acima do 137, dá uns 2.000 pontos de stop, do que tomar um stop de mais de 4.000 pontos, né? Seria o dobro, tá? E aí você vai ter um alvo maior, né? Imagina, pega ali no 135, ele vem até os 130, são 5.000 pontos para baixo. Isso no swing trade, tá? Então, um ponto de atenção, ponto de fundo anterior, por enquanto, acompanhar. Quando eu vou para o intraday, aí é para quem está fazendo o day trade, para baixo, então, pelo day trade ainda é para baixo, né? Só que lembrando que o day trade são movimentações menores. Ele já vem nessa pernadinha de queda, né? Ele até deu uma segurada aqui, aí puxou para baixo, faz o repique, ele está aqui mais ou menos nessa região, né? Eu vejo que enquanto ele estiver abaixo desse 137.700, ainda trabalha como resistência. Então, assim, são pontos, na minha opinião, que o índice trabalha para venda aqui, tá? Acho que comprar nessa região, comprar aqui nessa região onde ele está agora é um pouco mais arriscado pelos 60 minutos. Então, seria um ponto que eu tentaria a venda acreditando no teste do fundo. Ah, mas você não falou que no swing trade é mais interessante procurar compra pelo fato de ser um fundo anterior? Sim. Só que assim, o swing trade é uma movimentação que você olha em tempos gráficos maiores do diário, né? O day trade você olha em tempos gráficos menores. Então, acontece o seguinte, a compra lá do swing trade, ela pode acontecer somente depois que ele faça isso, ó. Ele vai cair aqui cerca, deixa eu só pegar aqui, cerca de, supondo aqui do 137 até essa região de fundo, ele pode cair cerca de 1.200 pontos, segurar no teste do fundo, apontar para cima, e aqui pode ser o início da compra lá do swing trade para quem quer pegar uma movimentação de volta até os 140 mil, desde que ele não perca a região de fundos, né? Volto a repetir. Então, a melhor compra do swing trade seria aqui embaixo. Então, assim, para quem opera day trade comprar aqui, corre o risco de ver o preço ainda testar fundo, e aí vai ter esse calor de 1.200 pontos. Por isso, day trade, eu ainda vejo que ele tende a testar fundo, né? Por quê? Porque ele vem de uma pernada de queda forte. Vejo que este movimento curtinho que ele está fazendo aí é um repique da pernada anterior. Tende a testar fundo, tá? Isso num tempo gráfico menor. Vamos no gráfico de 15 minutos.
mesma situação, linha vermelha, ROC 17 sozinho abaixo de zero. Se eu considerar o ROC, linhas vermelhas, aqui é região de venda, tá? Região para procurar venda. Vou marcar aqui de novo os pontos de resistência, né? Eu tinha falado que abaixo de 137.700 eu entendo um ponto de venda, tá? Então é isso, abaixo de 137.700 é para baixo. Então fiquem atentos, porque a qualquer momento a gente pode ver o input voltando para testar o fundo anterior. Ah, eu quero comprar. Eu só compraria duas condições. Testa fundo, não perde e aponta para cima. Stop curto abaixo do fundo, compra pelo risco, alvo 137.700 novamente. Outra possibilidade é o mercado dar uma animada aí, rompe para cima do 137.700, vai subir sem mim, né? E aí, quando ele faz um movimento de correção, aí sim eu compro acreditando numa onda 3 para cima, testando por cima essa região que era uma resistência, tá? Então é o que eu faria ali no índice. Comprar agora eu acho que está um pouco arriscado, corre o risco dele bater cabeça e acabar voltando a testar fundo e vai te deixar preso. Beleza? Então falamos do input, falamos do dólar, agora vamos falar do Bitcoin, BTC-USD. Pessoal, o Bitcoin está chegando em região para procurar compra, tá? 112 mil novamente, né? É o ponto que precisa ser respeitado. Então fiquem atentos. É ponto importante aqui. A ideia é que ele forma um pivôzinho, stop curto, alvos novamente no 120. Se por um acaso ele perder essa região, aí acende o sinal de alerta importante aí para quem está comprado, tá? Perdeu o 112, ele tende a buscar até a região dos 100 mil. Claro, acredito que não vá direto, pode ter repique. Inclusive, se ele fizer esse movimento de repique, aqui pode até ser um ponto para quem procura venda, né? Para quem gosta de operar vendido, tentando trazer até os 100 mil, tá? Então, vamos acompanhar. Mas ponto importante aí do Bitcoin, região para compra, tá? Aqui eu fico de olho na compra, eu gosto das compras aqui. Vamos ver se vai ter uma reação nos próximos dias. E o S&P 500. O S&P 500 ficou esquisito ali, tá? Ele perdeu os 6.420, que era um ponto de suporte que eu havia comentado, e do jeito que ele está vindo, começa a sugerir os 6.200 como suporte, tá? Para quem está comprado, acende o sinal de alerta, né? Eu até chamei a atenção ontem que ele teria que voltar no dia de hoje para cima desses 420, 430, para ainda continuar interessante para quem procura compra no S&P 500. Do jeito que ele está agora, eu começo a ver algo parecido com isso. Ele pode até fazer um repique, bate cabeça e depois manda para baixo, tá? Então, atenção ali, porque S&P 500 ficou esquisito e já começa a sugerir 6.200 como alvo. Tá caindo quase 1% no dia de hoje, então já está um pouco mais pesado, tá? Então fiquem atentos, porque o mercado americano pode ter apenas violinado aquele topo anterior e depois acaba voltando tudo de novo, né? Pode deixar o pessoal preso aí na compra na região de topo, né? Para quem gosta de pegar esse movimento um pouco mais esticado e agora corrige. Então, para quem está comprado, dá uma olhada ali nas suas operações, né? Nas suas ações e ver o que está mais interessante para tentar fazer uma gestão de risco ali em cada uma, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos um excelente dia. Não se esqueçam de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, né? Lembrando que agora nós temos o nosso gráfico web aí sendo comercializado de forma individual, né? Então, se você vem no site do Ficube, clique em App Ficube, tá carregando aqui. Você tem aqui, ó, o Ficube Web R$ 34,95 por mês no plano trimestral. Lembrando que o gráfico web tem recursos como inteligência artificial para te dar ali sugestões, né, do que é mais provável acontecer no ativo que você está analisando, quais são os cenários, né, você pode ir passando ali vários cenários que a inteligência artificial projeta para aquele ativo. Você tem o Prisma, que é a nossa ferramenta para selecionar as melhores ações que estejam ali em condição de compra, de venda, né, onde estejam no melhor ponto ali para você procurar uma compra ou uma venda. Temos o recurso de desenhar no futuro, né, e você vai acompanhando os indicadores aparecendo para entender se faz sentido aquele desenho que você está montando. E temos também os modelos lá com os indicadores Ficube, né, para quem gosta aí de seguir os indicadores, ok? Então, para quem quiser assinar aí, conhecer a ferramenta, entra no site do Ficube, tem um link na descrição, e aí você R$ 34,95 o valor da assinatura no plano trimestral. E tem também, né, os planos do gráfico do aplicativo Ficube, onde vocês recebem as recomendações, né? Criptoativos, Bolsa Brasileira, Bolsa Americana. Lembrando que quem assina o aplicativo Ficube também tem acesso ao gráfico web, tá ok? Um abraço a todos, e amanhã a gente está de volta aí para falar um pouco mais do mercado. Hoje à tarde, né? 16 horas, programa de cripto, e às 17 horas, o programa
tendências com o Mestre Ibo. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.